Às vezes, olhar para uma situação de fora, com o olhar dos outros, nos ajuda a enxergar melhor a realidade na qual estamos inseridos. Hoje nós vamos conhecer a história de um fotógrafo que acreditou nessa ideia. Ele incentiva e ensina as pessoas a fotografar situações do cotidiano para enxergar melhor a própria realidade. Uma atitude que pode transformar muitas vidas. A gente conhece melhor o projeto Imagem Mágica agora, no Ação. Hoje no Ação vamos mostrar o trabalho da ONG Imagem Mágica, que usa a fotografia como ferramenta para enxergar a realidade e buscar formas de melhorar o dia a dia. A ideia foi do fotógrafo André François. Ela utiliza a fotografia para fazer as pessoas repensarem, refletirem sobre a sua vida e isso gera mudança. Projeto que usa a fotografia para levar felicidade a quem está nos hospitais. Nas escolas, a foto ensina a mudar o comportamento. Eu aprendi que a gente tem que pensar mais no que a gente vai comer, né? Perceber o mundo que se vive é o primeiro passo para modificá-lo. Não é de hoje que o paulistano André François, de 46 anos, usa as lentes para se expressar. A fotografia entrou na minha vida muito cedo, na verdade, acho que quando eu tinha 17 anos, eu comecei a me apaixonar pela foto porque era a minha maneira de me comunicar. Eu sempre fui ruim com as palavras, né, com texto, e eu acho que a fotografia foi uma maneira de eu me comunicar com o mundo, enfim, com as pessoas. Percorrendo os continentes do planeta, André ganhou vários prêmios. Em 95, a maior realização, a Fundação da Imagem Mágica, uma organização que transforma a vida das pessoas por meio da fotografia. E eu acho que a Imagem Mágica, para mim, foi um ponto de maturidade onde eu queria associar duas coisas. A minha comunicação, que era através da fotografia, e fazer um trabalho social. A gente se mantém com várias parcerias, com escolas, com hospitais, com patrocínios de empresa. Essas parcerias já envolveram mais de 25 mil participantes, entre adolescentes, jovens e adultos, mais de 120 instituições e 50 hospitais em todo o país. O Hospital Infantil Darcy Vargas, na capital paulista, é um deles. Então a gente vai entrar aqui nesse primeiro quarto. Ali tem um paciente. Oi, João Vitor. A gente está realizando fotos sobre o cuidado. As diferentes formas de cuidar do hospital, que faz a diferença no dia a dia. Cuidar não só médico, mas o cuidado de todos envolvidos aqui nesse ambiente. E registrar isso numa imagem. E aí, para você que está há tanto tempo, um mês direto aqui, como é que vira uma atividade dessa que quebra a rotina, assim? É legal, a gente distrai, a gente se diverte ao mesmo tempo, é bacana. A distração de João Vitor são os brinquedinhos. Ele tem 2 anos e problemas no intestino. A gente também aprende trabalhando aqui, com essas histórias, com essa dedicação que as mães têm. Então a gente oferece para eles enviar uma carta para os familiares, para uma pessoa querida, junto com uma foto. Você fez 3 cartas, Três é isso? cartas. Fiz uma pra minha irmã, fiz uma pra minha tia e fiz uma pro meu pai e pra minha mãe. Pisca pra tia. Não, piscaria. E o projeto, ele visita todos os setores do hospital. Aqui, por exemplo, funciona a lavanderia. O que você acha desse projeto? Eu acho legal, porque assim a gente acaba, apesar da gente trabalhar todo dia juntos, né? Tem pessoas que a gente ainda não conhece e não sabe a função que desenvolve, né? Então a gente acaba conhecendo também um pouquinho do serviço deles. Vale tudo para estar mostrando assim o quanto é importante o nosso trabalho, o nosso dia a dia e a nossa dedicação, né? Isso é fantástico, né? Já é a terceira vez que aqui está esse programa. Ele transforma o ambiente hospitalar. Ele age no paciente, ele age no acompanhante do paciente, interage com a equipe de saúde. E aí nada como a fotografia. A fotografia nos permite essas nuances de história. E esse projeto trouxe alguma mudança prática para o hospital? Sem dúvida alguma. Ele é um instrumento extremamente importante na nossa reflexão diária, na melhoria da nossa atenção e nos programas de humanização do hospital. Interage com o acolhimento e também no treinamento dos profissionais de saúde dentro da sua atenção para o paciente.
Esse aqui é o mural da imagem mágica, que as principais fotos, as fotos são selecionadas para ficarem expostas para todo mundo que visitar o hospital poder ver as fotos. Sim. É isso? Como é que vocês escolhem, Rebeca, as fotos para colocar aqui? A qualidade da imagem, as pessoas que ainda não apareceram no mural e a qualidade das legendas. Quando as legendas são boas e passam o nosso tema, que é o cuidar, aí essas com certeza já vão para o mural. Ou como essa daqui, que a garota emprestou o cabelo da enfermeira, porque ela é carequinha. O Rafa quis fazer com a Rose para mostrar o serviço da limpeza, a importância do serviço da limpeza. Obrigada, viu, Rebeca? Não chora. É muito fofa, eu vejo você sempre cuidando bem daqui, eu acho que merece. Tudo. A gente sabe. Nunca ninguém fez isso comigo. 3 anos eu estou assim nessa empresa. Nunca. Faço faxina em tudo, limpo tudo, lavo o banheiro. E aí essa foto para a senhora foi reconhecer o Foi o que eu faço. Eu estou bem assim, feliz. O bloco Imagem Mágica vai para dentro das escolas. A oficina tem direito à formatura com entrega de diploma e exposição de fotos. A Imagem Mágica é uma organização que utiliza a fotografia nos seus 2 núcleos de trabalho, no núcleo educacional e no núcleo documental, que é onde eu trabalho. Ela utiliza a fotografia para fazer as pessoas repensarem, refletirem sobre a sua vida, e isso gera mudança. O Imagem Mágica desenvolve um trabalho, uma oficina de fotografia com alunos do ensino fundamental e médio. Já foram 70 escolas no país todo e agora é a vez dessa escola aqui em São Mateus, na zona leste de São Paulo. A Escola Municipal Cidade Osaka tem cerca de 1000 alunos. O objetivo é trazer a fotografia para a escola pública e convidar esses jovens para, através da fotografia, eles olharem a realidade deles, a vida, a escola, a comunidade e, a partir daí, fazer uma reflexão do que pode ser melhorado. Antes de pegar a máquina fotográfica, um exercício para entrosar a turma. Esses adolescentes têm 13, 14 anos e são da 7ª e da 8ª séries. André é um dos monitores do Imagem Mágica. Hoje a gente vai começar com uma atividade com o barbante, uma atividade em grupo, então eu quero vocês numa grande roda em pé, afastando as cadeiras. Pegou o barbante, fala a comida favorita e passa enrola no dedo e passa pro próximo. Meu nome é Jota. Tara. Gil. Vitória. Gé. Rafaela. Macarrão. Meu nome é Isabelle e eu gosto de sushi. Eu gosto de pizza. Meu nome é Lucas e eu gosto de lasanha. Formamos uma teia. Se eu faço muito, eu machuco o meu colega. Mas se eu respeito o meu lugar e deixo o meu dedo parado, eu não machuco ninguém. Nas nossas atividades em grupo também é assim. Para o nosso curso andar bem, se cada um cuidar do seu e prestar atenção no outro, a gente consegue fazer um curso legal. Todo mundo devidamente apresentado, é a hora da aula prática. O curso tem duração de 1 mês. Foco. Pra gente fazer o foco. Segura com as 2 mãos, aperta metade do botão, o foquinho vai ficar verde ali no meio, tirou. Beleza? Pessoal, a ideia agora é a gente fotografar um pouco. Beleza? Então, a proposta é escolher um lugar favorito na escola. A gente vai formar grupos, sair um pouco aqui desse espaço e fotografar o que vocês quiserem. Vamos ver as fotos então aqui? Eu gostei por causa das árvores e das flores que mostram assim. Tem bastante verde aqui no bairro ou não? Não tanto quanto eu gostaria. Eu tirei a foto da biblioteca, ensina muitas coisas e mostra que você pode viajar sem né? Pegar um avião. Tem outros mundos aí. Tem outros mundos aqui. Aqui a gente aprendeu trabalhar em equipe, a gente aprendeu mais do que fotografia, a gente aprendeu a se relacionar melhor com tudo, com todos. O que será que essa garotada tanto gosta de comer? Fotografar os alimentos foi a tarefa desses alunos. Qual foi a parte mais legal que você curtiu mais? É que eu entrei lá onde faz a comida. Ah, na cantina, na cozinha. Na cozinha. Aqui da escola. Você já tinha ido na cozinha? Não. Foi a primeira vez. O que foi mais curioso, assim, de conhecer a cozinha da escola de vocês? Separava as comidas, quem tem diabetes, quem não tem. Pensei que era tudo junto. Você gostaria, assim, de mostrar, de fotografar, de fazer as pessoas pensarem naquilo?
as ruas descalçadas de São Paulo, porque tá muito suja. Eu acho que o mais legal é que eles chegaram aqui com uma outra expectativa, assim, de tirar fotos deles mesmos, uma coisa mais, sabe, fotos de retrato e tal, e eles conseguiram ver outras coisas. Trabalhar a fotografia mesmo como uma ferramenta de mudança. E a ideia é que essa turma leve isso adiante, leve para os outros alunos, que vocês trabalham isso? Como? Sim, inclusive tem 2 turmas, segunda e quarta são as turmas fixas. De terça a gente faz o que a gente chama de multiplicação. A gente leva essa ideia para outras turmas que não puderam participar desse curso, que é de turma fixa. E é o seguinte, gente, hoje, mais tarde, mais pro fim do dia, vai ter a formatura, porque o curso acabou, e tem uma formatura, vão receber diploma. É um prazer, e as fotos de vocês estão lindas, meu. Vou falar uma coisa, eu sou fotógrafo há 20 anos, mais, mas eu falo que só 20, que é legal. E até hoje é uma delícia poder fotografar, porque cada vez que eu saio para fotografar eu aprendo alguma coisa. E é um aprendizado que a gente leva para a vida. Parabéns para vocês, parabéns pela exposição, estou muito orgulhoso de vocês. A formatura, com plateia cheia, segue com um discurso escrito pelos próprios alunos. No curso, aprendemos o que é ter trabalho em equipe, união e respeito para com seu próximo. A fotografia é um segredo. Cada um tem uma maneira de olhar, descobrir e definir. Por que você veio hoje? Para incentivar ele, né? Isso vai ser bom para ele. Se ele gostar, quem sabe, né? Ele pode continuar. O que você quer para essa molecada daqui para frente? Eu acho que uns vão curtir a fotografia, vão querer ser fotógrafos. Outros vai ser só uma lembrança. Eu acho que o mais importante é que eles aprendam que perceber o espaço deles, perceber onde eles vivem. É a primeira coisa para eles se apropriarem dessa vida e poderem ter uma vida melhor. Enfim, encontrarem coisas melhores para eles mesmos. O que vai ficar na fotografia são os laços invisíveis que havia, as cores, figuras, motivos, o sol passando sobre os amigos, histórias, bebidas, sorrisos e afeto em frente ao mar. Oi, nós viemos para Santa Cecília, aqui em São Paulo, num espaço que funcionam várias pequenas empresas, entre elas uma empresa fotográfica, que é do Júnior, que está aqui. Tudo bom, Júnior? O Júnior foi aluno do Imagem Mágica e hoje qual que é a sua profissão? Hoje eu sou fotógrafo. Videomaker. E você é o dono, então, abriu uma empresa de fotografia? Eu fundei a empresa junto com o Eduardo, que também é um ex-aluno da Imagem Mágica. Que também saiu do Imagem Mágica. Que legal. O que vocês fazem nessa empresa? O que tem? Produção, na verdade, é multimídia, porque a gente, além de fazer foto, a gente também faz vídeo, muito conteúdo para a internet. E aí, como é que pintou a Imagem Mágica? Como é que foi esse contato com eles? A Imagem Mágica apareceu assim, um amigo meu fez o curso, foto, e falou, eu fiz um curso bacana, a galera tipo, super engajada e tal. Então, quero saber. Aí foi decisivo, eu falei, agora a parada é séria. Você mora na periferia de São Paulo, né? No Jardim Ângela. Inclusive eu fiz um trabalho com a minha mãe, um trabalho muito de casa. Falei, vou acompanhar a minha mãe no dia de trabalho dela, no de casa. E comecei a mandar para os lugares, começou a aparecer em projeção fora de São Paulo.